Muito bem, participam comigo a economista Renata Barreto e o advogado Tiago Anastácio. A gente vai começar falando sobre este assunto. A gente vai começar falando sobre medidas de monitoramento e isolamento. São de competência do governo federal ou dos governos locais? A gente vai falar também sobre essa relação Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, depois desta entrevista dada pelo ministro da Saúde. Mas eu gostaria de começar com vocês falando sobre este assunto que é uma polêmica muito grande. Vamos explicar para o telespectador então. A Advocacia Geral da União avalia ingressar com ações judiciais contra a adoção de medidas restritivas por autoridades municipais e estaduais para o combate ao coronavírus. Segundo a AGU, o objetivo é garantir a ordem democrática. Então, a gente tem a Advocacia Geral da União defendendo que esta competência é do governo federal, ou seja, o presidente da República é que determina o isolamento, se fecha, se não fecha, como é que o Brasil caminha em relação a isso. Pois bem, já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que a União é o governo federal, não pode derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento social, quarentena, atividades de ensino, restrições ao comércio e à circulação de pessoas. Tiago, você começa o grande debate desta segunda-feira. Bom dia para você. Como é que você avalia esses dois pensamentos diferentes? A Advocacia Geral da União com um pensamento, o Supremo com outro pensamento. Bom dia, Gotino. Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores da CNN Brasil. Nós precisamos, nesse caso, separar o joio do trigo. Antes de fazermos a análise sobre a competência, se é da União ou dos estados e municípios, entendermos que, especificamente, em alguns casos, é preciso analisar qual que é a medida proposta pelo governo federal e também por governadores e prefeitos. Muito se diz, nesse momento, sobre uma atuação exacerbada do governador Witzel e do governador Dória, respectivamente do Rio de Janeiro e de São Paulo, sobre a questão do monitoramento da telefonia. Esse é um assunto um pouco mais complexo, Gotino, porque nós precisamos saber, antes de mais nada, e o governo federal já tinha apontado isso no início de março, sobre que tipo de monitoramento existe. Se é o monitoramento que vai informar ao governo, sem ordem judicial, sem a análise por um juiz dentro da ideia de pesos e contrapesos. Se essas informações constarão quem está onde, falando o quê, mandando mensagens para quem, ou se esse monitoramento é uma análise não real, ou seja, não no presente, mas informações que serão levadas 1 ou 2 dias depois para as autoridades públicas sobre aglomerações. Esse é um ponto muito importante para se ficar claro. Se é uma violação de dados pessoais, de sigilos pessoais ou não. Na primeira hipótese, seria absolutamente abominável. Seria de uma ilegalidade absurda. Na segunda hipótese, ou seja, sem dados pessoais, sem se saber quem está onde e fazendo o quê, falando com quem, aí já há uma análise um pouco mais amena do direito sobre essa possibilidade. Aí se torna uma questão interpretativa. Na primeira possibilidade não existe nenhuma interpretação, seria abominável, ilegal. A pessoa que fizesse isso e propusesse isso deveria ser presa. Aí o argumento inicial do Tiago Anastácio. Agora, Renata, você, o seu argumento inicial, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Bom, tem uma questão que é importante da gente ressaltar aqui, que o governo federal fez uma lei, a Lei 13.979, para falar o que é quarentena, né? Então, quarentena não é o que eu acho, o que você acha ou o que cada um tem de entendimento sobre o que é quarentena. Então, eu peguei aqui o artigo 2º, inciso 2, que fala que a quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, containers, meios de transporte ou mercadorias suspeitas de contaminação, de maneira a evitar possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Então, o que está acontecendo, o que me parece que está acontecendo é que os prefeitos ou governadores estão querendo extrapolar
essa lei que foi colocada em âmbito federal e tentar brincar aí de ditador. Quando o Thiago fala, por exemplo, da questão do monitoramento, embora a gente possa concordar que um é ilegal e o outro pode ser utilizado, ninguém garante que, de fato, essas empresas não vão passar essas informações ou que eles não terão acesso às informações agora ou no futuro. E, além disso, à luz do Código do Consumidor, em algum momento, será que a gente assinou um contrato dizendo que a gente poderia fornecer essas informações para quem quisesse? As empresas hoje de telefonia estão oferecendo essas informações de maneira espontânea ao Estado. E aí a gente tem ainda discussões ainda mais para frente a respeito de possibilidades de extrapolar mais ainda essas prerrogativas com prisões e com multas. Então a gente está falando de um estado de sítio que só é prerrogativa do Estado, da União Federal e não dos prefeitos e não dos governadores. E me preocupa essa tentativa de dizer que a segurança ela é em primeiro lugar do que a liberdade. E aí a frase que eu queria deixar para vocês, acho que vai ser o começo e o fim dos meus argumentos, é a frase de Benjamin Franklin, que é muito famosa, que qualquer sociedade que renuncia um pouco de liberdade em busca de um pouco mais de segurança não merece nenhuma nem a outra. Muito bem, mas eu queria voltar para o tema principal. Vocês já foram para o lado da telefonia, dos dados, que as pessoas vão se aglomerar e o governo vai ter acesso a essas informações, mas eu queria ouvir claramente de vocês o que vocês pensam sobre quem deve decidir sobre o isolamento. É o governo federal ou estados e municípios? Por quê? A gente mencionou agora um ministro do Supremo ao lado de estados e municípios. A Advocacia Geral da União ao lado do governo federal. É um braço de ferro sobre quem define as regras do isolamento. E aí, para acrescentar nesse debate, nós colocamos a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende a competência do governo federal na definição das regras gerais de isolamento. Quando a gente fala quarentena, restrição de transporte, trânsito em rodovias. Eu quero ouvir de vocês, claramente, quem deve ter a competência para determinar o isolamento? É o governo federal ou estados e municípios devem definir sobre isso, Tiago? Gotino, não existe discussão sobre esse tema. As opiniões, embora respeitáveis, do AGU e do PGR, não existe. A letra da Constituição é clara. Medidas de saúde sanitárias são concorrentes. Não existe interpretação. É claro que agora se interpreta tudo no Brasil, né? Principalmente as grandes capacidades do direito brasileiro são capazes de fazer uma análise de algo que é muito claro e criar todas as possibilidades do mundo, principalmente de acordo com as suas ideias pessoais, que não são erradas ou certas. A questão é se o direito permite isso ou não. Okay. A Constituição Federal é muito clara. Há de existir concorrência entre os poderes da União, estados e municípios. Tanto que se nós fizermos uma análise sobre o que a União pode fazer, e a Renata citou agora a questão do estado de sítio e também o estado de defesa, que é um anterior, o próprio estado de defesa permite com que haja, a partir do Congresso Nacional, com a aprovação de algo estipulado pelo presidente, que apenas algumas regiões sejam afetadas. Então vejam que existe um jogo de pesos e contrapesos nessas medidas possíveis. Mas a Constituição é clara, não se admite interpretação se nós formos e conseguirmos ser racionais nesse momento. Existe concorrência. Por quê? Vejam o tamanho do Brasil. A situação do Acre talvez não seja a de Porto Alegre, que talvez não seja a mesma de Salvador. Tanto que nós usamos isso, acho muito interessante, quando queremos analisar e abrir um pouco para a coisa do isolamento vertical. Mas quando estamos falando disso, não, agora é só da União. Então, não é um jogo tão simples, não é um jogo narrativo e nem retórico. Nós temos uma cláusula constitucional muito clara sobre a concorrência. A AGU e a PGR merecem respeito, é claro, mas é a opinião deles. Eles pedem ao Supremo Tribunal, é o Supremo Tribunal que vai decidir sobre isso como guardião da Constituição. Pelo menos é a regra que nós temos no jogo brasileiro. Bom, então o Tiago Anastácio tem aqui a leitura de que é competência o isolamento de estados e municípios e, portanto, ao lado do que diz o ministro do Supremo. E você, Renata, o que você pensa de quem é a competência sobre o isolamento?
Bom, eu não tenho que pensar nada, né? Porque eu não sou do Supremo, então quem tem que pensar é o pessoal do Supremo, mas a questão que eu queria levantar aqui é que tem uma outra questão que teve já uma decisão, como você mesmo falou, monocrática do Alexandre de Moraes, falando que a competência era dos estados e municípios, porém o Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, fez uma decisão em relação a um pedido da Ambev, em Teresina, se não me engano, para que que a empresa voltasse a funcionar, e nessa decisão o Dias Toffoli fala que somente por recomendação da Anvisa é que a empresa não poderia funcionar, ou esse conjunto de empresas. Então, abriu um precedente, no que eu entendo, de que possa ser essa questão. Então, eu não entendo da parte de direito, o Thiago pode falar melhor, mas o Dias Toffoli abriu aí uma outra discussão, adicionando a Anvisa no meio. Então, assim, de novo, não sou eu que tenho que pensar nada. Quem tem que decidir isso é o Supremo Tribunal Federal, quando acionado. Já foi falado monocraticamente uma vez e agora tem uma decisão um pouco contrária, ou pelo menos indo de maneira concorrente com a decisão inicial do Alexandre de Moraes. Então, para mim, é uma discussão aí que cabe aos juízes, né? Não a mim. Tiago? Então, Gotino, o que se coloca aqui são duas situações absolutamente distintas, até mesmo porque a Ambev, essa empresa que se faz cada vez mais necessária, porque só bebendo alguma coisa a gente vai conseguir, né, levar o país na situação como nós temos hoje a Ambev também está produzindo álcool gel. Parece que a Ambev está usando da sua tecnologia para o auxílio desse insumo tão necessário hoje para a questão sanitária. Obviamente que a entrada da Anvisa nisso remexe um pouco nessa dança, mas se torna fundamental nós analisarmos qual é o critério objetivo, que é a questão da competência. Não há uma brecha, pelo menos não é o meu entender, discordo dessa posição, sobre a questão da Ambev, porque a Ambev é uma empresa que se colocou à disposição para auxiliar na criação, na produção de insumos que tanto nos faltam. Então, a questão da competência é muito clara. Eu gostaria aqui de fazer algumas observações mais longas, mas não seriam nem úteis ao Brasil. Eu não posso entrar em hipocrisia para afirmar sobre a questão de quem é o Procurador-Geral da República, que ele não tem legitimidade dentro do Ministério Público, que o AGU é o tal do futuro ministro ultra-evangélico, como quer o presidente. Claro que não. Isso não é necessário nesse momento. Talvez seja um debate mais profundo para as instituições, para o futuro das instituições, mas não é no meio dessa tempestade que se pode fazer isso. A questão é muito clara. Existe competência concorrente. A letra da Constituição é expressa. Se vocês quiserem, eu leio aqui, inclusive, para os telespectadores e para vocês, Gotino e Renata. É muito clara a competência concorrente. O que isso significa? Que tamanho o Brasil, tamanhas circunstâncias que nós vivemos, da possibilidade de situações sanitárias distintas. E aí eu volto de novo ao Acre e ao Rio Grande do Sul. Nós, os governadores e prefeitos que sabem, que estão ali, que estão vendo o drama das pessoas que vivem em suas cidades e estados, têm sim a capacidade de olhar para aquele retrato e fazer análise. Bom, aqui eu preciso de medidas diferentes do que as medidas do Maranhão, do Pará. São coisas diferentes. Por que isso? Super simples, Gotino e Renata. Porque nós temos uma questão de entrave para que o presidente da República faça um decreto, uma medida provisória ou uma lei. Os governadores e os prefeitos podem ser mais rápidos, até porque, em tese, um pouco mais próximos das suas bases eleitorais, das suas bases no legislativo, enquanto os sistemas da União, que vão estabelecer decretos, medidas provisórias, leis federais, são até mesmo, dentro dessa ótica, são até mesmo mais travados. Renata? Então, de novo, eu não tenho como opinar do ponto de vista jurídico, né? Então, a competência, pelo que parece, é dos estados e dos municípios, segundo essa decisão do Alexandre de Moraes. Não sei, Renata, se ele poderia... Renata, é concorrente. Então, já tem... deu essa decisão, sim. Está escrito na Constituição, como você falou. Agora, do ponto de vista estratégico e lógico, me parece correto, sim, que a competência seja dos estados e municípios por essa
essas questões que o Thiago levantou. Cada estado é de um jeito, cada prefeitura, cada município tem uma necessidade especial. Então, até a gente já tinha discutido isso nas semanas anteriores, a respeito da flexibilização da quarentena. Exatamente. E a flexibilização ela é totalmente diferente em municípios que não tiveram nenhum caso. Inclusive, tem muita gente falando sobre a possibilidade de liberação dos comércios, etc., nesses municípios que não tiveram nenhum caso ou que não tenham leitos ou 50% dos leitos ocupados. Tudo isso deve ser levado em consideração, sim. A única ressalva que eu faço a respeito disso, que não é o assunto, digamos assim, mas eu acho que é importante da gente falar, é o do governador ou do prefeito não extrapolar essas prerrogativas, indo para uma coisa mais grave, como multas, prisões, e aí sim interferindo nas liberdades individuais. Mas e quando o presidente fala, ele cogita em baixar um decreto determinando se sobrepor a essas medidas locais? Eu acho que é inócuo. O Thiago pode falar melhor, mas assim, se ele fizer esse decreto, mas o STF tem já dito e decidido que a competência é dos estados e dos municípios, não importa o que ele vai fazer, o que ele diga que vai fazer. Thiago? Então, Gotino, aí são vários... Esse é o grande problema do direito, né? O direito é uma grande teia complexa que, se você estourar uma das cordinhas da teia, vai ressoar do outro lado da teia. O decreto não cabe para isso. Vamos deixar isso muito claro. Por quê? Mas foi usado pelo presidente como argumento. Sim. Ele falou isso publicamente. Sem dúvida. E ele está completamente errado e está sendo muito mal orientado juridicamente nesse aspecto. O decreto não serve para isso. O decreto tem outras funções constitucionais, como, por exemplo, regular uma lei que, em si mesma, já afirma que precisará de outros detalhamentos. Para isso serve um decreto presidencial. O presidente não poderia passar por cima da regra das leis ordinárias. O grande problema que nós temos aqui é outro. O presidente da República faz essa análise atrás de algo, que é a liberação do comércio, principalmente a partir do viés econômico. Comércio e empresas. O que nós temos, é uma situação muito complicada isso, é entendermos que não se trata de uma ameaça o que governadores e prefeitos estão falando. Nós temos um problema aí do Código Penal, o artigo 264 ou 268, não sei, a memória não me falha, acho que é o 264, que vai afirmar que as orientações do poder público sobre questões de contágio e moléstias graves são passíveis de detenção. Então, está no Código Penal que, se o poder público determinar algo que possa não só contaminar, como propagar essa moléstia, que isso é um tipo penal, ou seja, que isso é um crime. Mas isso é em âmbito federal, Thiago? Sim, o Código Penal no Brasil, Renata, ele é federal. Então, o que acontece? As orientações devem ser as orientações da União, porque só ela é capaz de falar de leis penais. Então, mas aí que tem minha dúvida, se é uma questão da federal e aí você está passando para o prefeito e para o governador essa questão, é uma dúvida mesmo. Não, sim. Você tem o prefeito e o governador falando, por exemplo, de prisão ou de multa, etc. E aí você tem o governo federal falando no seu âmbito de que é uma pessoa que propague ou cause essa moléstia possa ser preso. Mas se tem essa definição, não é uma definição, mas uma decisão do Toffoli falando sobre a determinação da Anvisa, isso pode prejudicar essa questão? São coisas diferentes. Por quê? Quando o ministro Toffoli fala da Anvisa, ele está falando sobre uma agência reguladora. A União, ela é quem faz as leis, tá? Vamos chamar assim, o governo federal é capaz de editar uma lei ordinária, como é o Código Penal e as leis penais em geral. Quando nós estabelecemos que é dos governadores dos estados verificar as suas circunstâncias e as medidas sanitárias necessárias, incide esse tipo penal, ou seja, esse crime, para quem desobedecer isso. Porque é da circunstância da região. Então, é dentro desse parâmetro, que inclusive é o parâmetro oficial. Isso que a gente não pode esquecer, Gotino. O Ministério da Saúde estabeleceu isso. O presidente da República fala nas lives, fala na frente dos seus seguidores, na frente do Planalto, que ele tem uma posição diferente. Mas a posição oficial do governo é a que está sendo seguida pelos governadores. Deixa eu pegar a partir da última fala da Renata, quando ela fala da preocupação em estados e municípios extrapolarem
esse direito. Já se fala em prisão de quem não cumprir as determinações de isolamento em algumas cidades. Como é que você avalia isso, Renata? Essa situação em que a pessoa não cumpre o isolamento e acaba sendo detida? Então, pelo meu entendimento, com essa lei dizendo que é o que eu li inicialmente nos argumentos iniciais a respeito da quarentena, a quarentena é muito bem definida o que seria isso. Então, essas medidas de isolamento para que as pessoas as pessoas que estejam contagiadas não contaminem outras, isso também vale para mercadorias, né, bagagens, containers, etc. e tal. Então, quando o prefeito ou o Estado ele extrapola essa lei, dizendo que vai prender ou que vai multar. E é engraçado que a gente está vivendo justamente o contrário com a soltura dos presos, que já aconteceu em vários lugares aqui, em vários estados, inclusive no Rio Grande do Sul tem várias matérias em vários jornais dizendo que vários desses presos voltaram a cometer crimes. Então é até um questionamento, uma reflexão interessante a respeito dessa inversão de valores. Então as pessoas estão em casa, se ela sair para dar uma caminhada sozinha, usando máscara ou dessa maneira sozinha, né, sem causar nenhuma aglomeração, nenhum problema à saúde pública, ela pode ser presa ou pode ser multada, sendo que tem presos já voltando a cometer crimes que saíram das prisões, o que é até esquisito, considerando que o confinamento ou o isolamento social é o mais indicado. Então, é uma reflexão que eu proponho aqui ao telespectador. Será que faz sentido? E principalmente não é só uma questão de sentido, mas é uma questão das prerrogativas desses prefeitos e desses governadores. Acho que nem dos prefeitos, dos governadores, de fazer medidas de prisão que extrapolam essa questão da quarentena que eu falei inicialmente, que é a lei, de novo, 13.979 do governo federal. Pelo que eu entendi, então, a Renata diz que se solta preso que volta a cometer crime e se prende gente que não cumpre o isolamento. Tiago, como é que você vê isso? Então, nós estamos aqui confundindo algumas coisas, até mesmo pela questão técnica da Renata ser uma economista e, obviamente, que a tratativa do direito constitucional e do direito penal são coisas que não são, infelizmente, muito comuns. Por isso que a gente vai vendo sempre esses discursos, essa coisa praticamente de torcidas de futebol sobre prende alguém, não prende alguém. São coisas técnicas. Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma super simples. A decisão sobre soltar presos foi do Poder Judiciário, Sim. Não foi dos governadores. Por que é importante dizer isso? Por uma outra razão. Volto só ao ponto que coloquei antes, sobre a orientação da autoridade máxima de saúde, o ministro da Saúde, sobre como devemos agir quanto à pandemia. Então, está estabelecido quais são as ordens e os critérios sanitários. Decidir se vai prender ou não é mais, e esse é o erro dessas análises, não é mais se é do Witzel ou se é do Dória. É uma imposição por lei federal. O policial militar que verificar isso e não prender está cometendo um crime de prevaricação, porque está no tipo penal, está na lei federal chamada Código Penal, o que é isso, o que é essa lei. Então nós temos a orientação geral, que é a orientação sanitária, que ainda vige, não importa os discursos que são feitos ao redor dela, vige essa lei. Os estados estão até respeitando essa lei, não estão fazendo nada de muito distinto ao que o Ministério da Saúde falou. E há um tipo penal, há uma norma penal, um crime no Código Penal estabelecido para quem violar isso. Então, o que acontece? É uma obrigação da autoridade pública fazer cumprir o direito penal nessas horas. Eu acho, particularmente, um exagero. Acho. Essa é a minha posição pessoal. Mas, para eu colocar a minha posição pessoal aqui, eu preciso me candidatar e mudar a lei. Porque nós temos uma lei, nós temos o princípio da legalidade e temos o princípio da oficialidade que impõe aos senhores da Polícia Militar, da Polícia Civil, da própria Polícia Federal, se ocorrer em rodovias, em aeronaves, em aeroportos, essa competência. Então, o que acontece? Temos uma lei penal sobre isso. Não é uma opção. Esse é o grande detalhe. É imposto que se faça. Porque quem não fizer pode sofrer uma investigação ou até uma acusação por isso. Eu tenho outros dois temas relevantes para debater com vocês. Renata, quer falar sobre o assunto? Não, acho que de novo, não cabe a mim fazer um julgamento em relação à parte técnica, mas apenas uma
uma proposição de reflexão a respeito dessa inversão de valores, que obviamente o judiciário é que é responsável por uma e os prefeitos e os governadores são por outra, mas acho que cabe levantar essa questão sim, porque a gente se sente inseguro, claro, é importante. Dentro de casa, com os presos saindo pelo mesmo motivo, né, de pandemia, de crise sanitária. Então acho que faz sentido a gente levantar essa questão, mas não da parte técnica, me abstenho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou, vou agora para um outro tema, o ministro da Economia mandou um vídeo de Páscoa com filmes antigos, música do Alok, o DJ Alok, dizendo que precisam confiar nele. Eu vou exibir um trechinho dessa mensagem de Páscoa do ministro da Economia, quero que vocês acompanhem comigo, por favor. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Precisa me ouvir agora. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esperava uma mensagem de Páscoa séria e não um meme. Eu trago vocês para o debate. Começo com você, Renata. Então, eu também espero uma postura mais séria do Maia e não tenho, né? Então, não é... E assim, o presidente da Câmara, ele está falando sobre um vídeo que foi enviado, pelo que eu entendi, foi enviado aqui para a CNN, né, Gotino? Está correto essa informação? Sim. Não era um vídeo oficial, era um vídeo que foi enviado para a redação da CNN, que foi exposto depois no jornal, Foi enviado para né? Renata Agostini e acredito que para algumas outras pessoas do convívio dele, ministro. Isso, que é um vídeo divertido, engraçado, que não tem absolutamente nenhuma mensagem subliminar, talvez até tenha, mas aí eu não vou ficar pensando ou tentando adivinhar o que o Paulo Guedes estava pensando nesse momento. Mas eu acho muito divertido quando o Rodrigo Maia vem me falar de seriedade. Veja, ele é presidente da Câmara, impediu a votação do fundão eleitoral para a saúde. Então, aqueles 3 bi e pouco, desses 3 bi e pouco, 2 bilhões poderiam ir para a saúde e ele impediu essa votação. E depois, inclusive, alguns canais de mídia disseram que isso era um boato, que ele não tinha impedido e ele impediu. Ele é o codinome Botafogo na lista da Odebrecht. Ele disse que iria se juntar com o Alcolumbre e falar com Paulo Guedes durante o recesso do Congresso para agilizar a reforma tributária. Não fez isso. Ele cobra do governo insistentemente cobrava a celeridade do pagamento do conhecido Corona Voucher, sabendo dos processos complexos, como a gente viu nas coletivas aí do ministro, com o presidente da Caixa e o ministro Onyx Lorenzoni a respeito dessas posições. Então, eu acho muito engraçado ele falar de um vídeo, que é um vídeo divertido, sem nenhuma mensagem, não é um vídeo oficial, é enviado para uma jornalista da CNN e falar que ele esperava uma mensagem séria. Eu também esperava uma seriedade maior do Rodrigo Maia, Gotino. Tiago Anastácio, a sua visão? Gotino, a minha visão é muito clara, o vídeo é bonitinho. É o que eu posso dizer. Não sei, eu vou ser muito claro. Eu não consigo mais entender isso de defender o Guedes de todas as formas e o Rodrigo Maia ser o grande bandido do país. Eu acho que o que está havendo aí é um grande embate político, aonde tomar lado nessa situação, eu torço para o Guedes, eu torço para o Rodrigo Maia, é nós ficarmos torcendo por um jogo político no momento onde não se deve fazer isso. O grande drama é esse, porque o Rodrigo Maia e o Guedes estavam alinhados até o início do final do ano passado. A Renata colocou a questão do fundo eleitoral, esse fundo eleitoral está armazenado. O Rodrigo Maia já deu uma declaração pública que estará à disposição quando for necessário. E eu volto ao que nós discutimos semana passada. Mas por que ele impediu a votação? Só um minuto, Renata, já te falo isso daí. Porque ele impediu a votação porque nós não sabemos se nós vamos ter eleições. Nós já falamos disso semana passada. Uma coisa é discutir se esse fundo eleitoral é correto ou não, se o dinheiro público é o que deve ir ou não para a questão eleitoral. Outra coisa é, há a eleição agora, ou pelo menos está em perspectiva. São coisas diferentes. Mas não precisa de 3 bilhões, Eu também acho que não. Mas, Renata, mas essa é uma outra discussão. Eu também acho que não. Mas nós temos uma eleição por vir. Não sei se agora, não sei se vai ser adiada. Isso o ministro Barroso está para decidir. Então, quando decidir, olha, não haverá eleição esse ano, tudo bem, esse fundo pode ser usado. Mas nós precisamos de uma posição do Tribunal Superior Eleitoral, que creio que o ministro Barroso não vai poder lançar agora, porque nós ainda estamos no momento de incerteza, mas esse dinheiro está lá. Já há
pública a posição do Rodrigo Maia e acho que das lideranças parlamentares que esse fundo está à disposição. Então são coisas distintas. Está lá, ele não vai desaparecer, ele não será enviado aos partidos nem nada, mas precisa se decidir se haverá eleição ou se não haverá eleição. Mas independentemente disso, se ele votasse ou se ele colocasse a votação para que esses 2 bilhões, que é parcialmente... Mas aí vira lei, Renata. Vira lei, aí o dinheiro já tem que ir, mesmo nós não sabendo se teremos eleição ou não. Tudo bem, mas as eleições podem ser feitas com 1 bilhão que sobrou, né? Mas então, a questão, Renata, é o seguinte, quais serão as eleições? Todos os estados poderão ter? Creio que haja uma unidade nisso. A questão aí já não é mais de valores. Eu estou querendo explicar aqui uma coisa super simples. Precisamos decidir se haverá eleição. Havendo eleição, tudo bem. Aí esse fundo vai ser usado, porque inclusive não se pode mudar a regra do fundo agora. E aí é uma questão técnica de miudeza do direito eleitoral. Mas mesmo com a medida emergencial diante de uma pandemia? Então, esse é o grande ponto. A medida emergencial vem por quê? Vem por lei federal? Vem agora porque uma lei federal não pode mudar a regra do jogo, Gotino. Existe uma cláusula constitucional sobre isso. As regras do jogo eleitoral não podem ser mudadas no meio do jogo. Por isso que eu volto para a questão da provisórias, você tem votações no Congresso, existem N possibilidades de alterações. Não, então, Gotino, mas você não altera a Constituição. Não, a Constituição não. Esse é o problema. Mas porque você tem as PECs. Não, Gotino, porque é constitucional. É constitucional que as regras do direito eleitoral não serão alteradas no ano eleitoral, e nós estamos em ano eleitoral. Então, é uma cláusula constitucional. Eu posso entrar numa discussão sobre se o fundo partidário deve ser público, se, na verdade, o dinheiro... Exato. Precisa ter um entendimento entre todas as partes para que isso aconteça num consenso geral. Sim. Porque aí eu volto para a questão da teia da aranha. Gotino, se a gente mexer num pontinho aqui, vai gerar uma série de reflexos que nós não conseguimos fazer uma pré-análise de aonde serão esses reflexos. Bom, mas eu acho o seguinte, se o Rodrigo Maia tivesse interesse de... A discussão do fundo eu concordo. Tudo bem, mas aí, por exemplo, essa questão do TSE, né? Aí, de novo, extrapolaria a minha competência aqui de falar sobre isso, porque eu não sou advogada. Sim. Mas se o Rodrigo Maia tivesse interesse até politicamente de falar, olha, eu estou fazendo isso, ele poderia ter colocado em votação, a votação passaria com esses 2 bilhões indo para a saúde, e depois o Tribunal Superior Eleitoral poderia se manifestar falando, olha, apesar disso, isso se fosse acontecer, apesar disso, não podemos direcionar da maneira como vocês fizeram, porque tem essa regra de não mudar em eleição, etc. Mas então, vai demorar, Renata. Poderia demorar muito. Mas ele não quis nem pôr para votação. Olha. E tem um vídeo, só rapidamente, Gotino, tem um vídeo do deputado Marcel Van Hatten, onde ele mostra claramente o Rodrigo Maia se recusando e falando que quem mandava ali era ele, de maneira bastante autoritária até. São coisas distintas, gente. Deixa eu voltar. É uma outra discussão a questão das eleições serem com dinheiros públicos ou privados. A questão aqui é sobre as orientações que o ministro Barroso pode lançar sobre se haverá eleição ou não. É uma outra coisa. Eu entrevistei o ministro no sábado e ele disse que a intenção é adiar por semanas. E passando por semanas... para que isso aconteça na semana seguinte, se não for possível 15 dias, e aí sucessivamente, mas a intenção é que a eleição realmente aconteça ainda neste ano. Eu acho um problema sério isso. Um detalhe rapidamente, eu recebi uma informação aqui, e a gente precisaria checar depois, Thiago, de que o valor do fundo, ele não é regra eleitoral, a existência dele sim, mas o valor não. Então, esse é um ponto de vista, como todo ponto de vista válido, né, sobre a questão do regramento. Eu até coloquei em alguns dias atrás, dos nossos debates, Renata, que eu não sei, de fato, se a questão do fundo e dos dinheiros das eleições se entram na regra constitucional eleitoral. Então, o Gotino até vai se lembrar disso. Que eu não sei se é isso. Nós temos 2 valores que estão sendo questionados, principalmente há uma cobrança de muitas pessoas. Nós temos 2 fundos, o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, o dinheiro que vai se gastar na eleição. E o fundo partidário, o dinheiro que os partidos recebem para prover pagamento de aluguel, funcionários nos escritórios que são espalhados por todo o Brasil. Eu preciso agora ir a Brasília, porque eu preciso entrar num outro tema aqui, senão não vai dar tempo. Peço desculpas a vocês. Pode cortar para Brasília, por gentileza. A Larissa Alvarenga está chamando a gente e a gente já vai colocar para vocês debaterem, porque o dia promete, o dia está quente
em Brasília nessa questão, ministro da Saúde e presidente da República. Larissa. É isso, a semana já começa aí conturbada, né, com mais um novo capítulo dessa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nós acompanhamos agora há pouco a saída do presidente do Palácio da Alvorada. Ali na porta do carro, ele se mostrou irritado quando questionado a respeito aí da entrevista do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, concedida à TV Globo ontem, em que ele diz: "Eu espero uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva ao brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se escuta o ministro da Saúde, se escuta o presidente." Essa foi a fala do ministro da Saúde ontem. E como nós acompanhamos, né, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou irritado. Gotino, de acordo com a agenda oficial do presidente, não há um encontro oficial, digamos assim, do presidente com o ministro da Saúde, mas existe sim essa possibilidade, né, Basília? Pois é, a gente está procurando aqui as informações oficiais. Há pouco eu falei com uma fonte do Ministério da Saúde que disse não há nada programado. Mas acontecer uma reunião desse tipo é algo que pode ter de improviso, não é mesmo, Gotino? Nem precisa estar na agenda para acontecer. A gente vem falando muito sobre o ministro poder ser demitido, mas auxiliares de Mandetta dizem que em várias conversas ele está tão incomodado com essa situação que às vezes chega a cogitar a possibilidade de entregar o boné, ou seja, ele mesmo pedir demissão. Até aqui, nenhuma coisa ou outra ocorreu, mas após a entrevista de ontem, apesar de não trazer novidades, muitos interlocutores do governo viram como um checkmate, um ponto de não retorno. Agora, não há mais o que falar em unidade no discurso do presidente com o do ministro. Então eu volto para o grande debate com esse tema. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que o povo não sabe se ouve o ministro ou o presidente. Tiago, quem você ouve, o ministro ou o presidente? Eu gostaria de ouvir os dois, mas no caso o médico. Fale mais. Gotino, uma questão super simples, né? Eles não vão parar de brigar pelo jeito. Me parece que o ministro Mandetta está com os dias contados, porque não aceita a fé na cloroquina de forma absolutamente cega. Também não aceita a questão da verticalização, ou seja, do afrouxamento das medidas de isolamento, sem que os testes maciços sejam feitos. E o presidente da República quer isso de qualquer forma. Por quê? Porque ele fincou uma posição lá atrás. Agora ele precisa fazer prova dessa primeira opinião que ele teve. Então, o que acontece? Nós precisamos mesmo de uma grande diretora de colégio. Eu já deixei muito bem clara a minha posição aqui sobre quem deve ser ouvido nesse momento ou não. A Renata colocou pontos aqui sobre, mas esse é o primeiro ministério técnico. É um dos ministérios técnicos que nós já tivemos. Já tivemos outros, mas nenhum unânime. Como esse não é unânime, nós vimos o Onyx Lorenzoni fazendo o que fez. Então, o que temos aqui nessa situação hoje é que essas pessoas precisam parar de brigar. O povo precisa de orientação. A grande realidade é essa. E é uma orientação técnica. Não é um jogo de pôquer onde existe o all-in. Não é nada disso. Se nós abrirmos agora, pode dar problema? Os leitos podem ficar todos ocupados? Podemos ter um colapso no sistema de saúde? Quem vai pagar essa conta depois? O presidente da República vai se responsabilizar? Que venha e diga. Se vier dizer, tudo bem. Tudo bem, eu serei responsabilizado porque não vai acontecer nada. Já disse ontem que a gripezinha está indo embora. Será? Porque o pico, segundo os técnicos, será agora no final de abril. Então, o que as pessoas precisam? Eles precisam conversar. Acho que a Renata falou da Ambev, talvez uma cerveja agora resolva. Sentem e conversem, não é mais possível essa situação. É óbvio que é interessante o debate, o diálogo, só que isso já está beirando a infantilidade. E aí eu digo, dos dois lados, do presidente da República e o ministro Mandetta, que não deveria ter falado o que falou ontem. Isso, vocês me desculpem, não quero saber se são conservadores ou progressistas. É uma coisa real. Precisamos de homens, precisamos de pessoas maduras. Homens que eu digo, homens e mulheres, a depender de quem estiver na função.
Mas vamos deixar isso bem claro. Nós precisamos de pessoas maduras, não de discussão de recreio de colégio. Já chega, o presidente da República diz uma coisa, algo no momento, diz outra coisa, depois volta atrás, finge que faz as pazes, briga de novo, está ameaçando por trás, por baixo dos panos. O ministro vem e o ministro é um secretário do presidente da República, não mudou de posição até agora, é o que é favorável ao Mandetta, não mudou de posição em razão da técnica científica, também favorável, mas expressões como ocorreram ontem também estão equivocadas. Precisamos de líderes. O resumo é esse. Não precisamos de mitos, precisamos de líderes nesse momento. Tiago Anastácio falou do all-in no pôquer, é quando se aposta todas as fichas. Exatamente. Ministro Luiz Henrique Mandetta, o povo não sabe se houve ministro ou o presidente, Renata. Eu gostaria também de ouvir os dois e como o Thiago usou a analogia do pôquer, eu vou usar o do truco. O ministro Mandetta está trucando o presidente. Então, para mim, é muito claro que quando ele vai a uma emissora e faz uma entrevista com aquele conteúdo, obviamente que uma entrevista ele consegue determinar quais são as perguntas que ele quer responder. Ele quis responder daquela maneira que ele respondeu. Na minha opinião, ele está fazendo isso porque ele é um ministro que se tornou altamente popular. Ele mesmo naquela coletiva que todo mundo achou que ele ia comunicar que foi demitido ou que ele ia se demitir, disse que as pessoas estavam limpando gavetas. Então, ele fez tudo isso de uma maneira para dizer o seguinte, olha, eu sou muito popular, o Ministério da Saúde aqui é muito fiel a mim, às pessoas que estão ali dentro, então me demitir, como o próprio presidente Bolsonaro foi aconselhado a não fazer, seria ruim. Então, a impressão que fica é uma insubordinação do ministro ao presidente, quando ele faz uma entrevista desse jeito. Então, obviamente que a gente pode questionar, é totalmente legítimo questionar as posições do presidente, embora também a gente tenha sim que conversar a respeito dos problemas que podem vir na economia, dos remédios, das vacinas e de tudo isso é perfeitamente normal de ser discutido, de haver uma pessoa com uma posição mais favorável a uma coisa e outra menos, isso tudo é normal. O problema é que isso está sendo feito de maneira infantil, de maneira assintosa, o presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, o ministro vai numa emissora e diz que ninguém sabe quem que deve escutar, fala de uma maneira como se ele fosse quase que um poder paralelo ao governo federal. Então, eu não gosto da ideia do ministro da Saúde falando uma coisa, o Bolsonaro falando outra, e essa tensão pública o tempo todo. Com certeza isso não é bom para ninguém. Ô, Tiago, o ministro da Saúde trucar neste momento, tendo o presidente sentado à mesa como adversário ali, é uma boa? Não, me parece bastante imprudente, porque a tal da caneta que o presidente adora falar que funciona, pelo jeito não funciona. E nós temos um outro problema, Gotino, nesse aspecto, que é o seguinte: o presidente da República diz uma coisa num momento e diz outra em outro momento. E depois volta atrás, na primeira ou na segunda posição. O ministro da Saúde, ele vai se ligar ao quê? Vamos imaginar o seguinte: ele poderia, como médico, ele poderia, como político, que ele também é, igualmente como médico que é, ele poderia hoje simplesmente, porque eu volto à questão da responsabilidade. É muito fácil nós ficarmos falando se A, B ou C em atitudes devem ser tomadas. A questão é, se a atitude for errada, se vidas forem perdidas, a responsabilidade é de quem? Esse é o grande ponto. Por quê? A orientação, e vejam a fumaça que estão jogando na nossa cara, a orientação oficial, e o presidente Jair Bolsonaro não a retirou e poderia fazê-lo, é a do ministro Mandetta. Nós estamos discutindo aqui live do presidente da República, que discorda da posição pessoal, oficial, que é a posição do governo dele. Vejam o estado das coisas que nós estamos vivendo. Não bastasse nós termos já provavelmente, por causa dos números, das cifras que nós não conhecemos, mais 100 mil casos, como está se dizendo por aí, se temos 20 com sintomas, 20% com sintomas e 80% não tem, nós podemos já ter 100 mil casos e nós estamos discutindo isso, live de presidente da República, porque é disso que estamos falando. A posição oficial do presidente não é essa. Vejam o problema que está sendo criado. Vamos separar o joio do trigo? A posição oficial do governo federal é a do isolamento, do cuidado, que todos fiquem em suas casas. Que é igual a dos governadores. Mas o presidente vai na live e mostra a insatisfação dele com a política do governo dele.
Então, Tiago, Desculpe. mas eu acho que tem duas coisas aí para serem pontuadas. Embora, de novo, eu não gosto da comunicação ali complexa e atribulada dos dois. Um fala uma coisa, depois o outro fala outra. Mas, isso Renata, eu já falei outras vezes. Você não concorda que a posição oficial do governo não, é então, do mas Ministério aí que eu queria chegar. Quando você fala que a posição do governo ela é de isolamento, é uma realidade. É o isolamento, é o distanciamento social. Porém, o que o presidente e várias outras pessoas, não só o presidente, têm levantado, e de novo, isso é bastante legítimo, é que existe uma preocupação de que tem muita gente que não vai conseguir fazer esse isolamento, ou se fizer esse isolamento, claro, vai morrer de fome. Então, quando a gente fala de vidas perdidas porque não fez isolamento, também tem as vidas perdidas por causa do isolamento. Então, é uma balança aí muito difícil de ser feita, justamente porque essas canetas, quando escrevem, elas estão assinando ali vidas ou mortes. É Sim, muito complexo de fazer isso. Que é a questão da responsabilidade. Exato. E a responsabilidade hoje, ela é séria, sempre foi séria em qualquer situação, mas agora é muito séria porque ninguém tem uma resposta 100% correta. Claro que não. Então, de novo, eu acho importante a gente só pontuar de que é legítima a preocupação do presidente e de outras pessoas a respeito dos isolamentos e como eles devem ser feitos ou flexibilizados. Então, a gente já tinha falado antes, né, sobre a flexibilização, como eu até falei isso no começo, usar máscaras, luvas, alguns municípios que não têm muitos casos, blá, 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 blá. Tudo isso a gente já falou. Agora, o que não pode acontecer é a comunicação difícil, um falando uma coisa, outra. Eu acho que o ministro Mandetta precisa falar mais com o presidente, mais com a sua equipe, para que ele possa até passar para a população alguns parâmetros, até porque essa questão dos especialistas de que você levantou, Tiago, sobre o pico, já teve 4 ou 5 manchetes diferentes falando primeiro março, depois abril, já se fala até junho ou julho. É porque nós seguramos, Renata, isso posterga. Mas assim, o que eu quero dizer é que não tem consenso nem nisso, né? Então, assim, o consenso, até do ponto de vista científico, ele não é, nem a ciência é tão exata. É que a ausência de consenso, Renata, nesse caso, é por causa do dinamismo da pandemia. O ponto que eu coloco, e aí eu volto, não é a questão do presidente da República e o ministro da Saúde. A questão é que nós estamos discutindo que o presidente da República tem uma posição oficial de governo. Esse é o grande ponto. Não, mas essa posição oficial, ela não invalida a discussão. O que eu acho que invalida, Renata, é tentar passar por cima disso. Renata, eu acho que nós dois somos muito democráticos. Podemos pensar coisas diferentes, vários aspectos, mas democracia sempre. Democracia pressupõe discussão. Nada invalida a discussão. Nada invalida nenhuma discussão. E por isso até o argumento inútil é útil. Porque aí nós devemos provar que ele é inútil. Para isso, nós discutimos. Isso é fundamental no país. Exatamente. A CNN é o canal do debate, a gente traz os temas. Vamos para os argumentos finais agora. Daria para a gente estender aqui essa conversa, tem outros tópicos. O debate está realmente muito bom, mas infelizmente a gente tem que seguir aqui o cronograma, o horário. Vou com a Renata, porque quem começa é sempre quem termina. Só explicando mais uma vez para você que está aprendendo a assistir a CNN. Grande debate, eu sou apenas o mediador, mas faço aqui os questionamentos para os nossos debatedores. Argumentos iniciais e argumentos finais, as considerações finais, não pode ter a intervenção entre eles, mas no meio do debate, sim, a conversa entre ambos é liberada e as minhas intervenções aqui, os meus questionamentos também surgem para a gente poder levantar os temas para quem nos assiste. Vou com você agora, Renata Barreto, por favor, as suas considerações finais sobre o que foi falado hoje aqui, a relação Mandetta, presidente Jair Bolsonaro, e também sobre de quem é a competência para o isolamento, tentar uma discussão com pensamentos diferentes sobre União de um lado, estados e municípios do outro. Os seus argumentos finais, por favor, Renata. Legal, Gotino. Então, sobre a questão dos municípios, dos estados, já foi bem falado anteriormente que isso não é uma competência minha como cidadã definir ou questionar de quem é a competência. Quem deve definir isso é o Supremo Tribunal Federal, que já tem uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, embora o Dias Toffoli, como eu falei antes, fez uma decisão que parece que é um pouco contrária à inicial do Alexandre de Moraes. Mas o mais importante disso é a reflexão que fica em relação às liberdades individuais e como a gente deve defendê-las, porque eu vejo muitas pessoas falando que estão dispostas a renunciar parte dessas liberdades, das garantias de liberdade individual, por fato de ser uma pandemia. E o fato da pandemia, ela não muda outras regras do jogo, da maneira como não muda
oferta e demanda, também não deve mudar as garantias individuais. Tudo isso deve ser muito bem pensado, porque se a gente renuncia um pouco da nossa liberdade, a gente não vai ter segurança e nem liberdade. Em relação ao que a gente falou do ministro Mandetta e do Bolsonaro, é o que a gente vem batendo na tecla todos os dias. A comunicação do governo é ruim, ela é dúbia, o governo federal fala uma coisa, os apoiadores mais próximos do Jair Bolsonaro falam uma coisa, e o ministro Mandetta fala outra. Não gosto da postura do Mandetta de insubordinação, de ir a uma emissora e responder da maneira como ele respondeu, sabendo que as tensões existem, e acho que é muito legítima e necessária a discussão a respeito de flexibilização, o que a gente vai fazer em relação à economia. As pessoas mais pobres já estão sentindo na pele o que está acontecendo por causa do isolamento, e até mesmo isso é uma outra discussão de que o isolamento aqui na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro e as prisões vão acontecer muito mais na periferia do que nos lugares onde a classe média domina, porque a classe média consegue ficar mais em casa. Agora, as pessoas mais pobres não, as pessoas mais pobres precisam sair todos os dias para buscar seu almoço, para buscar sua janta. Então, que a gente não perca a nossa liberdade, não deixe ninguém tirar a nossa liberdade. Ok, aí as considerações finais da Renata Barreto. Tiago, você agora. O bom é quando o debate se torna civilizado e duas pessoas que são dois fiéis da democracia podem debater e debater até mesmo alguns momentos com firmeza sobre várias coisas do espectro político nacional. Democracia sempre, porque é o fundamental. Eu discordo fundamentalmente de que há uma discussão entre o presidente da República e o político Mandetta, o ministro da Saúde, médico Mandetta. Nós temos uma questão anterior. O presidente Jair Bolsonaro não está com um controle da política nacional. Por quê? Porque ele discute com o ministro Mandetta em razão de uma lei com a qual ele concorda, porque se não concordasse, teria a obrigação ética, moral e política de fazer revogar a posição do Ministério da Saúde nesses termos. O que temos hoje no Brasil é, de fato, a velha política reaparecendo em todos os momentos. Nós não conseguimos ser pragmáticos, organizados, nós não conseguimos pensar no bem da população. Eu fico feliz quando alguém com a posição da Renata fala em democracia, fala em direitos e garantias individuais e fala até de interceptações, de possíveis interceptações e monitoramentos eletrônicos. Porque nos últimos anos no país nós vivemos, sem dúvida nenhuma, um déficit, graças em razão do discurso político anterior, um déficit dessas garantias e direitos e garantias individuais. Isso está sendo retomado e é engraçado que vai sendo retomado pelas esquerdas em algum momento, pelas direitas em outros momentos, mas sempre chegamos a alguma conclusão quando nós não nos contagiamos pela política. Que os direitos e garantias individuais são fundamentais. O presidente da República que se acerte com o seu ministro. Ok. Isso não deve ser apenas tema de debate. Que se acerte por uma razão, não é torcida. Ele tem a obrigação de fazer isso. É imposto a ele fazer isso. Ele é o responsável, e esse termo não é usado em vão. Ele é o responsável para que dê certo. Perfeito. Tiago, obrigado. Tiago Anastácio, debatendo com a Renata Barreto. Agradeço os dois por mais um grande debate nesta segunda-feira. Muito obrigado.